horamilagrosa.org. A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. Andarmos sempre na verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. Amanhã, dia 15 de agosto, celebraremos a Assunção de Nossa Senhora aos céus, louvando a Maria Santíssima, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e homenageando-a por haver sido galardoada como Rainha Celestial e Mãe dos filhos e filhas de Deus, Eterno Pai Celestial.
ouvintes, foi graças à colaboração de uma jovem, descendente do povo de Moisés, chamada Maria, que o Espírito do Filho do Altíssimo pôde habitar no corpo glorioso que dela nasceu por inédito milagre do Pai e do seu divino Espírito Santo. Como perfeita mãe, ela zelou de seu filho com cuidados, carinho e amor, desde a sua concepção ao seu nascimento. O acompanhou durante a meninice, a juventude e durante todo o tempo em que ele cumpriu o seu ministério na terra, com coragem e confiança incondicional na justiça do Pai Eterno. Ela se manteve ao lado do amado Filho durante o seu martírio, a sua crucificação, a sua morte na cruz, e contemplou extasiada a sua esplendorosa ascensão aos céus. Exaltamos e prestamos honra a Maria Santíssima, a Santa Mãe do Corpo Santo que dela nasceu, no qual habita o Espírito de nosso Senhor Jesus, o Redentor e Salvador. Adoramos a ela por haver sido galardoada como Rainha dos Céus e Mãe Celestial dos filhos e filhas de Deus. Rogamos que essa Santa Mãe bendita manifeste a sua infinita misericórdia em favor daquele que nela crê e que estenda as suas mãos para abençoar a este mundo e a cada lar onde Deus Pai e os seus santos têm sido respeitados e adorados. Divulgamos a seguir um depoimento de fé prestado em agradecimento e reconhecimento a Deus Pai e aos seus santos. Numa tarde de outubro de 2021, a senhora Ana das Graças Santos preparava lanches para os netos quando, ao retirar uma fritura da manteiga, o líquido fervente derramou sobre a mão esquerda dela. De imediato, ela clamou pelos poderosos nomes da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pedindo que a amparassem, e foi atendida. Depois que lavou a mão com água ungida, constatou que nada grave havia acontecido, tanto que continuou preparando o lanche para os netos sem dificuldades. Reconhecida por essa, dentre tantas outras bênçãos recebidas para si, para o lar e a família, a senhora Ana direcionou ações de graças a Deus Pai e aos seus santos, em depoimento de fé remetido de Estrela do Norte, estado de Goiás, no mês de maio de 2022. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades: Porangatu, estado de Goiás, com reuniões aos sábados às 19 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Avenida Brasília, quadra 7, lote 7, setor Bom Jesus, próximo ao Trevo Sul e o Posto Presidente. Formoso, Goiás, com reuniões aos sábados às 19 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas da manhã. Avenida Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, quadra 22, lote 4, em frente à Delegacia de Polícia Civil. Gurupi, Tocantins, com reuniões às quintas-feiras, sábados e domingos às 19 horas e 30 minutos. Rua 4, lote 12, quadra 18, bairro Eldorado.
Comunique-se com a Igreja Apostólica através do e-mail conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org. Repetindo, conselhodeliberativo@igrejaapostólica.org, ou pelo site ouvidoria.igrejaapostólica.org. Dos filhos de Deus, fora prometida nos textos sagrados, nos planos de Deus, missão teria. Nas terras distantes daquela Galileia, a menina crescia com fé e sabedoria. Quando adolescente, um voto pronunciou: dedicaria a vida a Deus. O anjo Gabriel, trazendo mensagem à Virgem, por um milagre seria a mãe do menino Messias, que em missão salvadora viria. O anjo a saudou, bem-aventurada, a Virgem agradecida, poemas escreveu. Numa manjedoura deu à luz Maria, trouxe ao mundo o Redentor Jesus. A jovem enfrentou desafios no seu tempo para cuidar do Rei Jesus. Sua vida foi corajosa missão, presente na educação do Filho Jesus e também exemplo de amor para a posteridade. Recordamos tua história, Virgem Maria, para enriquecer a fé desta igreja que te adora. Sempre estivestes com esta santa igreja, hoje ao lado do irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Sempre estivestes com esta santa igreja, hoje ao lado do irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Ao que clama a tua bênção, tem de ti consolo e graça.
recordamos tua história, Virgem Maria, para enriquecer a fé desta igreja que te adora. Sempre estivestes com esta santa igreja, hoje ao lado do irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Sempre estivestes com esta santa igreja, hoje ao lado do irmão Aldo, tem guiado os nossos passos. Ó que clama a tua bênção, tem de ti consolo e graça. Salve Santa adorada, salve bem aventurada. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Durante um trajeto a pé realizado em dezembro de 2021, a senhora Leonice Aparecida Fundato escorregou, perdeu o equilíbrio, caiu ao chão e machucou o joelho direito. Assim, surpreendida, ela clamou pelos nomes da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, suplicando que a protegessem de fraturas. Foi então amparada, pois, apesar das dores e hematomas, não sofreu fraturas, como ficou comprovado por radiografias. Como o desconforto das dores persistiu, ela continuou clamando pela misericórdia desses benditos santos e, quando participou de reunião de Santa Comunhão, suplicou que Nosso Senhor Jesus e a Virgem Maria tivesse misericórdia dela. Essa senhora de São Paulo, capital, foi atendida em suas providências de fé, pois, decorridos mais 2 dias, as dores no joelho afetado desapareceram e ela recuperou a boa disposição, como informou em seu depoimento de fé, recebido na sede desta Igreja Apostólica em janeiro de 2022. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Catanduva, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 10h30 da manhã, e quinzenalmente às quintas-feiras às 19h30. Rua Poloni, número 57, Vila Bela. Ourilândia do Norte, Pará, com reuniões aos sábados às 19h30, aos domingos às 9h da manhã e quinzenalmente às sextas-feiras às 19h30. Avenida das Nações, número 3362, bairro Novo Horizonte. Humaitá, Amazonas, com reuniões às quintas-feiras e aos sábados às 19h30 e aos domingos às 19h. Avenida das Flores, número 333, bairro São José. Barra do Piraí, Rio de Janeiro, com reuniões aos domingos às 10h30 da manhã. Rua José Alves Pimenta, número 1713, bairro Matadouro. A Santa Mãe do Filho de Deus, Maria Santíssima, foi levada aos céus em seu próprio corpo sem passar pela morte. Ela foi glorificada nos céus por seus méritos pessoais e por seu grande amor a Deus, ao nosso Senhor Jesus e a todos os que amam o bem, a justiça e a santidade.
Na região celestial, vitoriosa, ela recebeu do Pai e de seu Divino Espírito o galardão de Rainha dos Céus e Mãe dos filhos e filhas de Deus. Ela foi santa desde antes de nascer, tanto que, na Anunciação, o anjo a saudou dizendo: Deus te salve, ó cheia de graça. Esta expressão, cheia de graça, é um vocativo. É como se fosse um nome, uma distinção que o anjo atribuiu à Virgem Maria, para deixar claro que ela sempre fora cheia da graça divina e que continuava dessa mesma maneira, ou seja, imaculada, sem a influência do pecado original. Nós, os apostólicos do Consolador, adoramos a bendita Mãe Maria Santíssima porque ela é a nossa Mãe Celestial. Louvamos o seu santo nome e somos gratos e reconhecidos aos céus e a ela porque cumpriu o santo ministério de Mãe de nosso Senhor Jesus com perfeição e dignidade. Somos agradecidos também porque ao longo dos séculos ela muito tem colaborado com o seu Filho Jesus para a salvação de almas para Deus Pai e Senhor. Essa Santa de Deus ouve e atende ao clamor de um coração aflito e angustiado. Ampara e protege como verdadeira mãe a quem clama por seu santo nome. Inclusive, intercede diante do Pai Celestial e do seu amado Filho em favor daqueles que a ela recorrem em busca de consolo para as tribulações e as adversidades da vida. Confie sempre, ó ouvinte, em Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e dos filhos e filhas de Deus. Escolhida para ser a mãe de
Convidamos os prezados ouvintes para que venham participar de reuniões que são realizadas na sede da Igreja Apostólica às quintas-feiras, aos sábados e aos domingos, com início às 19 horas. O endereço é Rua Baguari, número 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Essa rua é uma travessa da Avenida Celso Garcia, altura do número 4395. Serão todos muito bem-vindos. Nós, apostólicos, adoramos a Virgem Santíssima por tudo quanto essa bendita Mãe Celestial realizou em favor da obra de Deus, da missão do seu Filho e do reino dos céus. Também por ela haver colaborado com nosso Senhor Jesus na restauração do tabernáculo de Deus do tempo presente e protegido a vida e o ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ao lado de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima tem guardado e amparado a esta igreja, a fim de que ela possa continuar divulgando as boas novas de salvação e anunciar o cumprimento das promessas de seu amado Filho Jesus. Louvamos a Maria Santíssima, Mãe amorosa e de grande poder, e somos reconhecidos e agradecidos por tudo quanto ela tem feito em favor de todos nós, pela grande vitória que ela alcançou sobre o mal e por haver merecido chegar aos céus com glória e grande honra. Estimado ouvinte, confie nessa Santa de Deus, crendo que ela está sempre pronta a acolher e a amparar aquele que crê em Deus Pai e no seu Filho Jesus, em espírito e verdade. Aproveite a oportunidade que lhe é oferecida pela Santa Vó Rosa para, nesses dias, aprimorar a sua fé nos santos de Deus e na Mãe de nosso Senhor Jesus e Mãe Celestial dos filhos e filhas de Deus. Anos em longe terra, uma menina nasceu, era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso. Aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado. A menina cresceu, bela e formosa, era pura, obediente e amorosa. Porém sua alma era mais bela, de muito valor e grandeza. Suas virtudes eram divinas.
Amanhã, dia 15 de agosto, celebraremos a Assunção de Nossa Senhora aos céus, louvando a Maria Santíssima, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, e homenageando-a por haver sido galardoada como Rainha Celestial e Mãe dos filhos e filhas de Deus, Eterno Pai Celestial. Louvamos a Virgem Maria, pois a incumbência aceitou de ser a mãe do Messias, o nosso eterno Salvador. Louvamos a Virgem
Estão ouvindo a Hora Milagrosa. Ouçam em prosseguimento o pastor Vanderlei Pumpim. Aos estimados ouvintes da Hora Milagrosa, desejo-lhes felicidade e paz, com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do estimado irmão Aldo, em nome da Trindade Excelsa e da Virgem Maria. Confiem nesta saudação que lhes fiz e tenham convicção no assunto que vou transmitir-lhes, pois visa o vosso bem e vida. Prezados ouvintes, a Igreja Apostólica, com júbilo e veneração na alma e sincero carinho, relembra com gratidão a Deus Todo-Poderoso a ascensão da Virgem Maria Santíssima aos céus como Rainha vitoriosa. Digo assim que não só relembra, como também curva-se diante deste nome, em ato de adoração e glorificação pelo valor e significado que tem a Santa Mãe Virgem Maria para nós e tudo quanto ela representa para o reino de Deus e para toda a humanidade. E entre este tudo, digo-lhes que ela foi a alma nobre, que não permitiu que as esperanças de Deus e seu Santíssimo Espírito se esgotassem na tão almejada salvação da humanidade e a consumação do juízo de Deus se tornasse em realidade. Portanto, com este aval ou garantia que a Virgem Maria ofereceu a Deus, fez jus ao galardão que passou a exercer depois de seu arrebatamento para a glória celestial, de santa de grande poder e ajudadora de Jesus, no cumprimento da vontade divina até a consumação da preciosa promessa a respeito do outro Consolador e da restauração da Igreja dos Apóstolos, como Igreja prometida, Igreja perfeita e tabernáculo de Deus entre os homens ou humanidade. Digo-lhes assim, ó estimados ouvintes, porque a vinda do Messias para realizar uma obra completa de salvação foi o último recurso que Deus haveria de lançar mão, sendo que todas as demais possibilidades já haviam sido esgotadas. Vejam ou comprovam isto na parábola do próprio Jesus sobre os lavradores homicidas. Sendo assim, este último recurso teria que acontecer de modo infalível e que exigiu do próprio Deus muita paciência, esmerado cálculo de sua onisciência, prudência e muita esperança, pois o sacrifício da vida de seu Santo Filho em holocausto vivo, de modo algum poderia ser em vão. Então, todo o peso desta responsabilidade, Deus o Pai e seu Santíssimo Espírito precisariam dividir com alguém aqui na Terra. A escolha teria que ser minuciosa, ou seja, nos mínimos detalhes. E depois de escolhida a pessoa de sua confiança, a prescrutação ou sondagem de sua conduta, fidelidade e amor seria igualmente minuciosa, além da humildade, abnegação e resignação que a escolhida precisaria ter de modo perfeito e ainda coragem inabalável. Então, depois de tudo definido, o Pai e seu Santíssimo Espírito teriam que criar o espírito receptáculo, ou seja, que receberia ou seria dotado com estas qualidades para cultivá-las e desenvolvê-las na terra, a fim de ser o meio seguro para a vinda do Espírito de Cristo, o Filho amado do Pai, para ser o Redentor e Salvador da humanidade. Entendam, então, os estimados ouvintes, que para o reino dos céus, a felizarda ou bem-aventurada foi Maria, descendente de Davi, mas, quanto às realidades da vida terrena, Maria foi a sacrificada, que teria que sofrer todas as agruras no cumprimento da sublime e preeminente missão, devido à dureza do coração humano,
e também devido à imposição do reino do pecado. Mas, graças a Deus e seu Santíssimo Espírito, aquela santa menina e depois jovem santa, santa mãe e santa mulher, passou por todas estas fases da vida de modo fiel, tal como Deus planejara, e que a sagrada missão de salvação da humanidade exigia e exigiu, embora o sacrifício de sua vida e do filho que concebeu por milagre do céu fosse indispensável ou necessário. Notem, então, os estimados ouvintes, que a Virgem Maria recebeu um espírito equivalente ao de Jesus, ou seja, igual, para se desdobrar de modo múltiplo na missão que o Pai lhe deu, ou seja, ser mulher comum, como as demais, porém realizar missão incomum. Dar à luz a um filho de modo comum, porém sendo um Deus encarnado. Criar, educar e protegê-lo de modo incomum e infalível. Compreendê-lo como filho, porém sendo seu Deus e seu Salvador. Confortá-lo e consolá-lo como peregrino e objeto do descaso humano e vítima passiva das transgressões humanas, mas, porém, sendo príncipe e rei dos reis, porém, despojado de sua majestade real por algum tempo, com o objetivo de elevar os decaídos e sofredores para dar-lhes participação em seu reinado. Sim, ó ouvintes, esta santa mulher e santa mãe compreendeu tudo isso e não se esquivou em enfrentar tão espinhosa missão, pois também aguardava ardentemente a vinda do Messias para a sua salvação e salvação da humanidade, tão desolada na escuridão do pecado e afastada de Deus. Sim, aguardar, receber e compreender toda aquela missão do Filho amado, que, embora sendo uma dádiva do amor divino para salvar a humanidade, foi tão perseguido, ultrajado e cuja vida preciosíssima teve um fim tão indigno devido à maldade humana, que mesmo sendo visto pelo aspecto meramente humano de um ser humano comum, merecia todo o respeito e consideração por uma vida que estava se expirando ou chegando ao fim. No entanto, nem isto ele teve naquele momento crucial ou decisivo, como quiserem, e angustiante para a salvação da humanidade e a vitória da vida sobre o império da morte. A Virgem Maria compreendeu e sofreu. E a exemplo daquele Filho Salvador, profetizado pelo profeta Isaías, como o cordeiro mudo que foi levado ao sacrifício. Ela também, emudecida, de nada reclamou, e com ele em espírito, também foi crucificada naquela cruz. Vida nobre, que a exemplo de Jesus não teve interrupção, e por isso no céu foi coroada com todas as honras de rainha e o título de Mãe de Deus e dos Filhos de Deus, com toda a glória própria de uma extraordinária e poderosa Santa de Deus. Continuou a trabalhar pela obra do Pai e seu Filho amado na salvação da humanidade sofredora. Então, ela foi a base segura, firme e inabalável da obra de Jesus. Ela foi auxiliadora e inspiradora dos santos apóstolos, encorajando-os na sagrada missão que receberam. Após a existência da Igreja dos Apóstolos, ela trouxe aos pés de Jesus todas as almas piedosas que creram nele e de algum modo valorizaram sua missão e foram salvas. E agora que esta Santa Igreja Apostólica ressurgiu, ela, Virgem Maria,
teve participação ativa no preparo de todas as coisas, inclusive guardou a vida da Santa Vó Rosa durante toda a sua existência e cooperou com o seu preparo no cumprimento da missão que recebeu de representar Jesus como profetisa e sua porta-voz e depois tornar-se Espírito Consolador. E ainda mais, ó ouvintes, ajuda todo o povo apostólico e de modo muito especial as mães para que bem possam cumprirem a sagrada missão de mães e filhas de Deus. Notem, prezados ouvintes, que por todas estas relevâncias na vida nobre e no ministério da Virgem Maria, ela recebeu do nosso primaz Aldo mais um honorífico e bem merecido título de corredentora da humanidade. Isto significa que ela ajuda e auxilia Jesus e a Santa Vó Rosa, o outro Consolador, a abençoar e salvar as almas piedosas para Deus. Por isso, nós, Igreja Apostólica, com muito amor e sinceridade, rendemos à Virgem Maria Santíssima nossa homenagem, com ações de graças, de louvor e adoração, com preces e hinos de glorificação e exaltação, por tudo que a Senhora tem feito pelos planos de Deus e pela salvação da humanidade e ainda está fazendo e fará com muito amor e lealdade. Então, ó ouvintes, creiam e creiamos todos nós nesta Rainha Santa de Deus e Mãe Poderosa, com muita fé e sinceridade, pois assim estamos e estaremos agradando a Deus e todo o reino celestial, porque isto é de justiça e, portanto, para o nosso bem e salvação. Confiem, pois. Amém. E agora eu oro em vosso favor. Salve, ó agraciada Virgem Maria! Nós, Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa e do profeta Irmão Aldo, recitamos com júbilo e gratidão esta mesma saudação que lhe fez o arcanjo Gabriel, porque em ti cumpristes de modo fiel os planos de Deus. E hoje, como humanidade que está sendo grandemente beneficiada pela vitória de seu amor e fidelidade, e com participação nos planos de Deus, rendemos-te, ó adorada Santa Mãe Bendita, a nossa adoração, louvor e glorificação, pelas bênçãos e o amparo que nos dá. E rogo que a Senhora, juntamente com a Santa Vó Rosa e o profeta Irmão Aldo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ajudem todos estes que acompanharam este santo programa, no qual recordamos a sua vida piedosa. Que eles tenham felicidade e entendam a razão de ser desta homenagem. E também consolem, ajudem e abençoa-os para viverem em paz, fazerem o bem e terem bom ânimo, paciência e fé nas horas difíceis e de problemas que surgirem na vida deles. Abençoem suas atividades, sejam quais forem, e aonde quer que as exerçam, nos campos, no comércio, na indústria, nos transportes ou na pesca, com as quais ganham o pão de cada dia, e que as realizem com amor, fé, coragem, esperança e confiança no poder celestial, e sejam felizes e bem-aventurados. Haja saúde e paz na vida deles, e os que estão doentes, deem-lhes paciência, fé e esperança, para que possam ser ajudados e aliviados de todos os males. Ajudem seus familiares, e assim haja no seio da família consolo e vida. Unja, ó Santa Vó Rosa, a água e o óleo que eles puseram junto ao aparelho receptor. Que as virtudes poderosíssimas da Senhora, como Espírito Consolador, fiquem nesses elementos
e ao usarem com muita fé e confiança, alcancem o resultado almejado e sejam felizes. Prezados ouvintes, creiam, confiem e recebam a bênção da Trindade Excelsa, da Santa Vó Rosa, que lhes está dando a bênção dela de Consolador e Anjo Protetor, a bênção da Virgem Maria Santíssima e a bênção do estimado Primaz Aldo. Fique com todos e sejam felizes. Amém. A Igreja Apostólica apresentou o programa A Hora Milagrosa. Agradecemos sua atenção e convidamos para que acesse nosso site diariamente, a qualquer momento.